Nessa aula, vamos incrementar a nossa lista de to-do implementada nas aulas anteriores e depois vamos ter uma discussão sobre como funciona a alteração de estados e de propriedades dentro do React. Num primeiro momento, eu gostaria de tentar estender a nossa aplicação da seguinte forma. Nesse trecho de código entre as linhas 26 e 29, nós inserimos um elemento, nós fizemos um mapeamento para os elementos LI, de forma que eu apresento cada um deles. Eu gostaria de alterar um pouco esse código para aumentar a quantidade de linhas, porque eu queria aumentar o tamanho aqui, na verdade, do nosso código HTML gerado. Então, a princípio, ele gera um LI com o texto do item inserido dentro dele. Só que eu gostaria de inserir uma alteração que permitisse que nós colocássemos um input do tipo checkbox, que ele fosse um componente de interface que permitisse que eu alterasse o estado dos itens da minha to-do list. Então, eu gostaria de checar literalmente que um determinado item da minha lista foi realizado. A princípio, essa alteração por si só ela não traz muita diferença, só que eu gostaria também de mapear os itens que foram checados com os estados da minha aplicação. Para fazer isso, eu vou ter que deixar um pouco mais complexo o estado da nossa aplicação, que a princípio ele é um objeto com a propriedade novo e a propriedade itens. Sendo que a propriedade itens ela é um vetor que armazena strings com os conteúdos de texto dos nossos to-do. O que eu vou alterar basicamente é que o itens, ao invés de ser um vetor de strings agora, ele vai ser um vetor um pouquinho mais complicado. Um vetor de objetos que vai armazenar texto, que vai ser o texto da to-do list. E ele também vai armazenar uma flag para falar se ele está checked, que eu vou colocar todos eles vão ser inicializados com false. Para que isso seja refletido na nossa aplicação, o que nós temos que fazer basicamente, inicialmente eu alterei, então cada item agora ele não é composto simplesmente por item, mas eu vou colocar o texto do item nesse ponto. E essa alteração já pode ser observada na nossa interface, que basicamente se eu renderizar, eu vou tentar inserir, por exemplo, um item. O checkbox ele já vem armazenado. No entanto, esse checkbox ele não fica com o estado armazenado, como vocês podem ver, ele acabou trocando aqui até de estado de um elemento para o outro. Nós precisamos definir isso. O ponto-chave é que essa alteração desse input ela vai ter que ser realizada nos estados do meu elemento. E basicamente eu posso até inclusive já deixar mencionado que o valor de checked do input ele pode ser recuperado também do item.checked, que a princípio nós já tínhamos definido. Só essa alteração ela já vai gerar um comportamento diferenciado ali na nossa aplicação, que conforme eu preencher agora mesmo, eu acredito que ele não vai nem permitir que eu altere o valor do checked, porque a princípio todos eles já estão como false. Então, mesmo eu inserindo, ele vai continuar não armazenando aqui o estado checked. Para que o estado checked desse checkbox seja armazenado, nós vamos ter que usar a mesma ideia que nós utilizamos no input de texto, que a princípio nós vamos temos que armazenar lançar na verdade, quando for realizada uma alteração nesse input, eu vou ter que novamente chamar um método do nosso componente, que nesse caso aqui eu vou chamar o método check, vou fazer o bind para o this, que é o comportamento padrão, e eu vou passar também o índice desse check. Agora o que nós precisamos fazer basicamente é implementar esse onChange, né, que basicamente eu chamei o método de check. Ele vai receber um index com um parâmetro. E basicamente o que ele vai fazer, ele vai realizar também uma chamada para o thisSetState, conforme foi mencionado anteriormente. E o thisSetState, por sua vez, eu vou utilizar o estado anterior do nosso projeto. E a diferença agora é que eu vou retornar, vou alterar o vetor de itens, no entanto, os itens eles vão receber o
state.itens.map, vou navegar entre todos os itens anteriores. E para cada um desses itens eu vou fazer uma verificação que se o item, na verdade se eu vou armazenar o índice também, se o id for igual ao index, eu vou retornar o texto do item.texto e vou retornar o checked como true. Se não, eu vou simplesmente retornar o item da forma como ele está armazenado da forma como ele já está armazenado no estado anterior. Essa implementação, a princípio, eu acredito que ela já deve estar refletindo no nosso código. Por exemplo, a Kabashi, eu escrevi tudo errado ali. Mas agora, a princípio, ele já armazena o valor. Se eu acrescentar abacate também, por exemplo, observe que o abacate não fica armazenado o valor e assim por diante. Então, a princípio, a nossa funcionalidade já está sendo executada. Uma outra característica que nós podemos implementar nesse código é a seguinte. Nós podemos criar um determinado comportamento para o nosso LI. Por exemplo, eu vou armazenar agora o texto do nosso LI dentro de um elemento span. E esse elemento span eu vou definir um class name para ele. Esse class name ele também pode utilizar a nossa propriedade item.checked, que se o item.checked for verdadeiro, eu posso declarar que adicionalmente esse código ele também vai ter uma classe chamada checked, por exemplo. Que alteração que isso daqui faz? Esse trecho de código que eu coloquei aqui, ele implementa um conceito chamado conditional rendering, né, que é uma renderização condicional, que ele vai definir que quando esse item.checked for verdadeiro, o valor do class name vai ser checked. O que nós vamos observar na implementação imediatamente é que, por exemplo, se eu colocar abacaxi aqui, eu posso inspecionar esse elemento e nós vamos visualizar que a princípio ele não tem uma classe. No entanto, a partir do momento que eu selecionar esse item, vocês vão observar que foi adicionado a class checked para ele. Esse comportamento nós podemos utilizar para alterar o CSS e criar um comportamento diferente para quando o item foi checado. Por exemplo, eu vou adicionar dentro do meu projeto agora um todolist.css. Esse todolist.css ele vai definir que um elemento, quando ele for checked, ele vai ter uma cor diferenciada. Por exemplo, eu vou colocar uma cor green e eu vou colocar um opacity de 0.7, por exemplo, e vou também definir o que mais que eu posso definir para ele? Eu posso definir uma, se não me engano o termo é text decoration, e eu vou colocar um overline para definir que ele está sendo, que ele vai ter um traço em cima dele. Dentro do nosso componente todolist, eu vou importar esse meu código CSS, novamente utilizando os conceitos do Webpack e da característica do nosso projeto que foi gerado pelo Create New React App. E a partir do momento que eu tenho essa implementação, na verdade aqui entre Resolve todolist, eu acho que escrevi errado, na verdade deveria ser ponto barra. Deixa eu só verificar se eu acrescentei corretamente, e a princípio agora já está funcionando. Então, e a partir do momento que eu clico no elemento, ele fica, ou eu acho que eu coloquei o overline, mas ele apareceu em cima da lista, né? Deveria aparecer de uma outra forma. E cada um dos itens que eu colocar, a princípio eu também vou poder criar esse tipo de comportamento, alterando a funcionalidade e também alterando a forma como os elementos são apresentados na interface. Algumas outras considerações a respeito do nosso código que nós podemos fazer. Eu tenho alguns questionamentos que eventualmente vocês podem ter a respeito do nosso código que estão relacionados ao seguinte. Por exemplo, nessa chamada de setState, eu fiz a chamada de setStates para alterar os itens do meu componente. Mas, por exemplo, eu poderia considerar o seguinte. O state, ele é um objeto armazenado nessa variável, this.state, né?
nesse atributo da minha classe. Eu poderia simplesmente adicionar um novo estado utilizando o this.state.novo, por exemplo. E adicionar o check true, por exemplo. No entanto, esse tipo de implementação ele cria um comportamento um pouquinho diferente. Como vocês podem visualizar, ele já lançou uma exceção. This.state.push não existe, na verdade eu coloquei até errado, né, mas deveria ser itens. E aí a partir daqui nós vamos tentar implementar. O que vocês vão visualizar é que a aplicação ela continua funcionando, só que vocês veem que a atualização dela não é imediata. Isso acontece porque quando vocês fazem uma alteração direta no state, que nem eu estou fazendo aqui, o React ele demora um pouco para reconhecer que o objeto itens, né, que o state itens mudou. E por isso que normalmente ele não funciona. A recomendação normalmente é para que nós façamos as alterações de estado dentro de uma chamada setState. E ainda tem um outro detalhe. Essa chamada de setState, por exemplo, ela poderia ser implementada de outra forma. Eu poderia fazer o push dentro dessa chamada. Por exemplo, pegando os itens e fazendo um push do nosso objeto aqui. Passando texto, state.novo e o checked false. E aí depois retornar o state. O state da forma como ele está. Esse comportamento é um pouco diferente. A funcionalidade dele vai ser diferente. O que vocês vão observar é que novamente a nossa aplicação ela não funciona da forma como nós esperamos. Por algum motivo ele está acrescentando 2 vezes os elementos na fila de estados. Nesse sentido, o React, isso daí acontece por causa da forma de implementação do React. O React normalmente ele espera que toda alteração de estado ela gere um novo objeto. Então, a princípio, se nós estamos alterando o vetor itens dentro do estado, a princípio nós teríamos que gerar uma nova variável itens com um ponteiro de apontamento diferente do ponteiro anterior para ele identificar que houve uma alteração nessa variável. Quando eu uso o método push ele altera o vetor itens, no entanto ele não retorna um novo vetor. Ele simplesmente alterou o vetor considerando os ponteiros que já existiam anteriormente. Nesse sentido, é por isso que normalmente a implementação da adição de elementos dentro de vetores que representam estados dentro do React, ela normalmente é realizada ou utilizando o método concat, de concatenação de vetores, que ele gera um vetor novo, ou, que nem esse caso aqui que eu implementei, eu utilizei o operador spread do ECMAScript 6 para fazer a adição do novo elemento. Embora eu esteja mencionando isso simplesmente para o uso do adicionar, isso daí também é uma verdade para, por exemplo, que nem essa a chamada nossa do método check entre as linhas 24 e 32, ela também faz uso do mesmo conceito, em que nós geramos um novo vetor dada a alteração de um único item desse vetor, justamente para tentar não causar um problema de implementação, que nem o problema do uso do push nos vetores. Quando vocês esbarrarem em uma situação similar a essa, é interessante que vocês consultem a internet mesmo para vocês verificarem formas de implementação de alteração de vetores e dos elementos de estado dentro do React, para que vocês não caiam numa situação similar às que eu apresentei para vocês.